pouca gente reserva uma data do ano para fazer exames, saber como é que está a saúde dos olhos, né? Alguns hábitos podem prejudicar a visão. E eu estou aqui com a doutora Márcia Cunha Barbosa, oftalmologista, né, Márcia? A gente falando sobre a questão da importância da gente ter um dia para procurar. É uma vez por ano? É, o ideal é que seja uma vez ao ano. Depende de situações, por exemplo, paciente com glaucoma, às vezes precisa de uma prevenção mais frequente, né? Então, 6 meses. Isso aí vai depender de cada caso, mas o ideal é a cada ano, se for um paciente normal. Aqui a gente tem o caminho da prevenção, mas antes, deixa eu trazer, até mostrei para a doutora Márcia aqui a situação da Helenice, que tem glaucoma de pressão controlada. Ela precisa fazer um exame de carótida, mas não está conseguindo pelo sistema público de saúde. Enquanto esse exame não sai, o que ela pode fazer, doutora Márcia? É não deixar de cuidar da pressão dos olhos, né? Fazer esse acompanhamento, ver como é que está a pressão. Tem alguns exames também relacionados ao glaucoma que são importantes também. Então, ela não pode descuidar até ela conseguir fazer essa avaliação necessária que o médico pediu, né? Muito bem, a gente espera que você consiga, viu, Helenice? Não desista. O caminho da prevenção passa pela alimentação, doutora Márcia? Ah, muito. Como passa? Tudo, né? Passa pela alimentação. Tudo passa. Que tipo de alimentos que a gente tem que ter? Olha, eu acho que esse prato aqui está muito colorido, né? Tá. Então, esse colorido do prato, a gente tem que correr atrás dele. E é um colorido não artificial, né? Corantes, por exemplo, a gente tem que evitar. Mas a gente vê aqui caroteno, né? Na cenoura. A gente vê o ômega 3, que é um filé de peixe, né? Então, a gente vê o ovo também, que é muito rico em caroteno também. A gente vê o verde, né? Que é, no caso, as folhas verdes escuras, espinafre, couve, agrião. Elas também são muito ricas em vitamina B. Então, a gente precisa estar fazendo uma composição equilibrada dentro de um volume satisfatório para não ganhar peso, né? Mas comer muito bem, né? Exato. E olha que bonito, E a gente tem aqui ao lado a vitamina C também, né? Que é a mexerica que está sendo representada aqui. Que faz muito bem. E é importante também. A gente precisa ter em mente que hoje há uma busca muito grande por complementação vitamínica em tomar comprimidos, tomar. E houve uma substituição de comidas de verdade, feitas, né? Prontas, assim, preparadas, né? E em troca desses alimentos que a gente vê industrializados. E eles causam muitos problemas. Então, principalmente excesso de vitamina C, excesso de vitamina B. Então, a gente tem que dosar. E como que a gente dosa? Alimentando bem. Está tudo nos alimentos. Então, a gente não precisa ficar buscando alternativa fora. E a gente tem uma fartura, né? Muito grande. A gente mora num país muito rico, né? Oh, que bênção, né? Deixa eu trazer aqui mais uma pergunta de um amigo nosso. Deixa-me ver. Luci Sansevero. Oi, Luci, um beijo grande. A partir de qual idade é comum ter catarata? A catarata, elas são vários tipos de catarata, mas se nós pensarmos na catarata senil, que é o mais comum, é a partir de 60 anos. Mas criança pode nascer com catarata. Então, não existe uma idade definida. Mas é mais comum, é mais possível que você, a partir dos 60, desenvolva catarata. Mais perguntas chegando. Mônica, meus olhos neste momento estão ardendo muito, tenho rinite, uso lente de contato e o médico pediu para usar soro fisiológico. Tá correto? É a Luma Galhães. O ideal seria um bom lubrificante, né? O soro fisiológico, ele falta componentes que conseguem hidratar melhor o olho. Então, ele não é a melhor opção, não. Lubrificantes, a gente tem uma gama enorme e isso, a avaliação vai definir qual que é o melhor lubrificante. Então, o médico tem essa avaliação, com essa avaliação em mãos, ele é capaz de passar um lubrificante adequado. Depois da alimentação, já volto com as perguntas dos nossos amigos. A gente tem aqui neste espaço ele, o tablet, o celular também poderia estar aqui, porque a gente vive hoje, a gente trabalha, você vê que eu trabalho direto com o tablet aqui. No caso da prevenção, ele está na nossa vida, é inevitável, mas o que fazer para que ele não prejudique a nossa visão, Márcia? Nós temos que pensar que quando você está olhando ou um tablet, ou um celular, ou um computador, você diminui a frequência de piscar. Então, se você diminuiu a frequência de piscar, você vai ter o olho seco. Então, lembre de piscar mais, lembre de dar, assim, porque o piscar é automático, a gente não pensa que tem que piscar, mas você não controla. É diferente da frequência cardíaca, você não controla a frequência cardíaca, ela vai disparar ou vai ficar normal, mas você não tem esse controle. Mas o piscar a gente tem, mas é tão automático que você não pensa. Então, se a gente está frente a uma dessas situações, celular, computador ou então tablet, lembre de piscar. Outra coisa também, nós estamos na época seca. Então,
O uso do ar-condicionado, a gente tem vivido muito em ambientes com ar-condicionado. O clima seco, junto com isso aqui, vai ressecar e vai potencializar quem tem problema de olho seco. Então, vai piorar. E fazer descansos também. A cada hora, fazer um descanso para você não ficar muito tempo. Sabe o que a gente leu ontem? Que quando fazer um descanso a cada hora, né? A cada tempo ali, e você fazer isso aqui, ó. Fechar os seus olhos com a concha, né, das mãos. Ajuda muito. Palming, como que chama? Palming. Palming. Você faz assim, ai, que delícia! Fica no cantinho ali, né, um pouquinho. Realmente. Pode fazer isso também? Pode, isso ajuda muito mesmo. A gente tem a questão do diabetes, que não controlado pode prejudicar a visão também, né, Márcia? A gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas com alimentação inadequada, com o sobrepeso que está muito comum, né? E as pessoas acabam negligenciando a taxa glicêmica. Exatamente. E se a gente não ficar atento, não ficar vigilantes a essa relação ao açúcar, ele vai causar muitos danos. Não só no olho, né? A gente tem lesões no pé, lesões neurológicas, lesões no aparelho eretor, né? No pênis, a pessoa pode ficar impotente. Então, tem várias lesões que a diabetes pode correr. E a gente tem que ficar atentos. Eu acho que a alimentação saudável está também ligada à diabetes, está ligada a tudo isso. E se você come bem, você melhora. E a gente tem que aprender a comer. Nós desaprendemos com a industrialização. Esse foi o grande mal. Concordo com você. A Cleide também falando de olho lacrimejando, né? Ela falou que a lágrima chega a cair assim e vai lá pro chão. Ela está usando umas pomadinhas, mas não percebeu. Melhora. O lacrimejamento também tem várias causas, né? O mais comum é olho seco com um paradoxal. Como que ele tem um olho seco e lacrimeja, né? Mas é comum. Então, a gente tem olho seco, a gente tem alteração da drenagem do fluxo lacrimal do olho para o nariz, né? Que a gente tem uma obstrução dessas vias também, isso pode ser a causa. Então, a gente tem que investigar, avaliar, fazer uma análise mais completinha para ela melhorar essa queixa dela, né? A gente tem aqui uma caminha que nós colocamos para você. Você vai falar, o que tem a ver isso, Mônica? Sono? O sono pode interferir também? Pode. E trazer, quando a gente dorme mal, a visão também reclama. Tudo, né? O corpo inteiro reclama, né? Você acorda destruído, vamos dizer assim. Acabado. Então, dormir bem, ter um período prolongado de sono. E uma coisa que a gente pode lembrar aqui em relação à cama, crianças recém-nascidas até 2, 3 anos de idade, elas devem permanecer em quarto escuro. Entendeu? Isso. Porque quando você coloca a criança com luz, é aquele medo, a criança vai ficar com medo, a criança vai ficar desamparada, ela desenvolve miopia. Então, a criança precisa do escuro para a gente dormir melhor, para a gente ter um sono melhor. Nós precisamos do escuro, né? É verdade. Hoje a gente tem, a luz fica muito presente, muita gente leva o tablet para o quarto também. Mônica, meu nome é Romana. A partir de que idade preciso fazer exame oftalmológico? Aí entre criança e tudo mais. A gente já começa no recém-nascido, a gente faz o teste do olhinho, né? Que agora é preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, ele é um exame que faz prevenção de várias doenças que podem estar ligadas ao nascimento, né? Mas esse é um primeiro exame de imediato. Aí, a partir de quanto tempo que é possível fazer um exame? Qualquer idade. A partir de um dia de vida até o resto da vida. Eu brinco que a gente tem uma gama de pacientes de 0 a 100. É verdade. Estão passando do 100. Ainda bem. Mas vivendo com qualidade também. Agora, o exame rotineiro, que eu acho que é a pergunta dela, a gente pode fazer a partir de 2 anos, a gente consegue fazer um exame objetivo. 3 anos, a criança já consegue nos informar com optotipos de figuras. Então, ele vai informar se é um peixinho, se é um passarinho, se é algum desenho lá que ele vai reconhecer. Então, ele já consegue ter uma avaliação mais precisa. Mas, a partir de recém-nascido, a gente já faz. Já tem esse cuidado, né? Já tem esse cuidado. A Lília, Mônica, tenho visto algumas manchinhas. Ela enxerga algumas manchinhas, assim. Elas podem indicar algum probleminha? Essas manchas também... Lógico, ela tem que passar por uma avaliação oftalmológica, porque dentro do olho existe uma substância chamada vítreo. E se houver alguma degeneração desses vítreos, ela vai ver a sombra
dessas degenerações. Mas só a degeneração propriamente dita não é problema, mas ele pode levar a um descolamento de retina. Então, a avaliação oftalmológica, se for só essas manchinhas, ótimo, mas o médico que vai conseguir passar isso para ela. Isso, melhor, né? Isso. A Jordana de Araxá. Mônica, minha visão ficou muito ruim pós-parto, ela fez uma cesariana. Isso é normal? É muito normal. Os hormônios da gestação, principalmente da lactação, eles influenciam em alguns pacientes aumentando a miopia. Mas depois, com o passar do tempo, pelo menos 6 meses pós, aí ela vai voltar ao normal. Então, não é nem recomendado fazer exame nesse período que ela está agora. Melhor aguardar. Aguardar. Viu, Jordana? O Anderson, Mônica, há algum tempo os meus olhos estão vermelhos, coceira, trabalho em local com ar-condicionado. Isso pode influenciar? E eles verificaram que ele tem uma pele na retina. Pode também ter alguma coisa a ver, Eu acho que eu vou corrigir você, não é na retina, não. Deve ser na córnea, é o pterígio. Ele colocou retina aqui. Porque a retina está dentro Pois é, está dentro do olho. É. Desculpa, gente. Mas, enfim, pode, eu não sei quanto que está desse ar-condicionado, porque o ruim do ar-condicionado é você ter o jato de ar direcionado para o seu rosto. Às vezes ele está numa posição de trabalho que ele não ele possa mudar essa posição, então ele diminui esse impacto do vento, né? Agradecer a participação da oftalmologista, a doutora Márcia Cunha Barbosa aqui comigo, que vai voltar outras vezes para a gente falar mais da saúde dos nossos olhos. Márcia, obrigada, viu? Muito obrigada, Mônica, pelo convite. Adorei estar com você e é um prazer e sempre que possível me convide, que eu acho que é importante a gente ressaltar a necessidade de cuidar dos olhos. Com certeza.